Enquanto o pessoal acaba de chegar, vou comentar um pouco o que a gente tem aqui. Compartilhar a tela. Vocês assistiram a aula de Bigobone? Sim. Maravilha. Tá? O pessoal que fez micro ano passado, só teoria, só viu o Bigobone aquela aula de Linux, né? A aula passada. Mas não se preocupem, tem a videoaula para quem quiser ver depois e vira tudo arquivo, não tem muito segredo não, tá? Dá para acompanhar essa prática numa boa. Aqui eu coloquei três saídas digitais, aqui duas saídas do tipo PWM, inclusive não sei se a internet está permitindo ver, esse cara ele está gradualmente aumentando e diminuindo o brilho, só para testar, conseguem ver? Sim. Tem um branco aqui também, depois eu vou tentar com ele. Aqui nós temos três entradas digitais, eu vou mostrar como configurar o pull-up interno, então é só uma chavinha mesmo ligando para a terra, o pino, então quando não tem nada, se tiver o pull-up interno, leva para VCC. Tá. Aqui no futuro, a gente pode usar também para PWM, né? Porque hoje eu estou mostrando aqui pelo LED, mas aqui é mais genérico, tá? E aqui embaixo, turma, reparem que, não sei se dá para ver, essa placa padrão é aquela que vem já com umas ilhas, parecido com um protoboard mesmo. Tem uma de fora a fora aqui, duas na verdade, que eu uso para colocar 3.3 volts e o Terra, certo? Aqui eu nem estou usando o 3.3, tá? Então toda essa parte aqui, ó, é de 3.3 volts. Aqui no finalzinho, tá? Eu uso uma região dessa placa que não está ligada nessas duas vias, e aí eu coloco uma alimentação separada, que é aquela parte do analógico. Então, isso aqui para quem fez só teoria o ano passado, ficar esperto, que eu estou vendo aqui, acho que é o Lucas Fernando, o Guilherme é do ano passado também ou é desse ano? Guilherme? Acho que ele está com um problema lá no áudio. Então, gente, aqui ó, apareceu, não estava digitando, desse ano, tá? Então, principalmente quem fez o ano passado, uma coisa que vocês têm que ficar esperto com a Bigobone é que o conversor AD dela, o nível de tensão que ele usa de referência, né, é de 1.8 volts. Então, não coloca nada de 0 a 3.3 aqui nas entradas analógicas, tá? Tem um VCC e um GND aqui próprio para o conversor AD, que é o que eu estou usando aqui e colocando nesse joystick aqui, ó, dois eixos desse joystick, tá? Primeiro vamos fazer de uma forma bem exploratória, até porque agora acho que já deu tempo de mais gente chegar. Eu não estou vendo aqui, qualquer dúvida, vocês abram o microfone, por favor, tá? Eu vou fechar, isso aqui era só um teste que eu estava fazendo, isso aqui é da aula de hoje à tarde. Primeiro vamos acessar então a nossa Bigobone Black, tá? Eu até já estou com ela aberta aqui. Eu acho que seria interessante desligar para vocês não perderem nenhuma etapa de configuração, tá? Então vou desligar ela aqui. Aliás, como eu estou por aqui, eu posso fazer assim, ó, sudo shutdown -h de halt now. Então desligue agora. Ele vai desligar, em breve ela vai apagar aqui, ó. E para nossa sorte, ao invés de tirar o cabo USB e colocar de novo, bom, primeiro que tem aqui tem como alimentar com 5 volts, tá? Tem uns fios aqui por cima, mas tem aqui um jackzinho, tá escrito 5 volts, vocês devem estar enxergando aí. Para usar o SSH, você pode usar a rede que é USB cria ou usar a rede Ethernet mesmo. O meu aqui está na internet, mas eu não estou usando. Tem um botão meio, não vai dar para vocês enxergarem, tá? Mas tem um botão reset logo do lado aqui do conector Ethernet. Então agora ela está ligando de novo. E aí toda a configuração que eu fiz eu vou refazer agora, tá? Esperar ela já está dando o padrão heartbeat, que é para indicar que está ligado, está tudo bem. E a partir daqui, se eu quiser comandar o Linux dela, depois que ela já estiver completamente ligada, né, que demora um pouco até isso acontecer, eu coloco o usuário padrão que vem nela é Debian, e eu vou usar aqui essa rede da USB também, tá? Se você não tiver acesso ao USB, se ela está em outro lugar da casa, por exemplo, você pode até colocar um dongle Wi-Fi e configurar tal. Você tem a opção de ligar a USB temporariamente
e ver o endereço IP, né? Aqui, ó, o ETH0, ó. No caso, a minha BeagleBone está nesse IP aqui, ó, .0.37. Ou então, você tem a opção de usar, aqui não tem problema, é a minha chave pública. Você tem a opção de usar o ARP-Scan, né? Para ir sudo ARP-Scan "-l". Deixa eu ver aqui. Ele vai caçando devices na sua rede, tá vendo? E aqui a BeagleBone está aqui, ó, Texas Instruments, porque o microprocessador que está rodando lá é da TI. Tem o meu celular da Xiaomi aqui, tem um monte de coisa, tá vendo? Samsung, Apple TV, a impressora, tá? Então, você não vai ver tão claramente, mas, por exemplo, se você anotar esse código aqui, ó, isso aqui é o endereço MAC desta BeagleBone. Toda vez que você ligar vai ser esse endereço. Então não tem como errar, tá? E aí você pode, ao invés de usar esse IP, que é pela USB, né, 192.168.7.2, você pode usar o IP da BeagleBone na internet aqui, ó, né, quer dizer, na rede local, tá? Certo, pessoal? Então tem as duas possibilidades. Essa da USB é prática para quem está começando, primeiro porque é fixo. O IP da BeagleBone na rede que ela cria é sempre o 192.168.7.2, tá? E o computador host fica com a .7.1. Então é uma forma bem bacana de colocar os dois para conversar. Essa aqui já muda. Se amanhã eu ligar de novo, eu não tenho garantia que vai vir aqui no ponto 37. Tá. Estou dentro aqui da BeagleBone. Primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou dividir a tela aqui, ó, em duas, vou até sair desse shell aqui, ele não vai, ou eu faço assim, hein? Mas aí quando eu voltar ele vai parar. Eu vou usar aqui um outro programa, o Sakura, e vou colocar aqui, ó. Eu tô gravando já, não tô? Tô. Eu configurei aqui o login sem senha. Como que eu fiz isso? Eu acessei a pasta .ssh, e se ela não existe você pode criar, certo? E eu editei o arquivo, vou usar, eu não uso o nano, mas eu vou colocar nano aqui, ó. E esse arquivo não existia, no caso dessa BeagleBone, que se chama Authorized Keys, chaves autorizadas para acesso. E eu dei um Ctrl V aqui na minha chave pública inteira, virou uma linha no arquivo. Na realidade, eu fiz pelo VI às vezes, como o padrão dele é a quebra de linha, você vê a chave inteira aqui, certo? Então, Linux São Carlos é a chave desse computador. Aí eu tenho um login sem senha. Vamos primeiro explorar o GPIO. Então, eu vou lá na pasta dos GPIO, primeiro só pelo shell, depois a gente faz um programa, tá? Eu tenho aqui já, tá, o GPIO 66. A minha BeagleBone está bem configurada. Teve uma outra que eu atualizei, eu perdi a configuração dela inteira. Aí eu tive que, inclusive, de última hora, trocar essa fiação toda para outra BeagleBone, tá? Aqui o GPIO 66, eu liguei, gente. Aqui era bom eu pegar, eu imprimi a pinagem, mas eu vou pegar ela por aqui também, para ficar mais fácil para vocês. Quer ver? Essa aqui já está ótima. Aqui está o LED vermelho, aqui está o verde, aqui está o azul, aqui está o amarelo e aqui está o branco. Então, amarelo e branco eu coloquei de propósito em saídas PWM e os outros aqui, ó, certo? E aqui do lado de cá, nós temos as teclas, tá? Eu preciso das duas numerações. Eu preciso saber que a primeira tecla está no GPIO 67 e eu preciso saber que o GPIO 67 é o P8.8, porta 8, pino 8, certo? Então vamos lá, as duas coisas são importantes nesse caso. Eu vou vir aqui no GPIO 66 e eu vou escrever o valor out no arquivo direction. Então, isso aqui é um comando no Linux para eu escrever um arquivo. De um jeito bem simples, eu uso o echo, aí coloco aqui o conteúdo e redireciono para o arquivo com uma flechinha só. Então, vai escrever por cima. E o conteúdo que tinha antes simplesmente vai se perder. Vamos ver isso aqui. Deu certo? Deu. Para confirmar, você pode dar cat direction. Ó. Configurei. Isso aqui é o que eu preciso fazer para configurar o GPIO 66 como saída. Agora, se eu quiser, por exemplo, acender, eu posso escrever 1 no arquivo velho. Ó, acendeu. Se eu escrever 0, apaga. Então, beleza. GPIO 66 e os próximos seria essa abordagem. Deixa eu só dar um exit aqui, limpar um pouco as coisas aqui. Esse aqui tem que ficar, que é o vídeo aqui que eu estou transmitindo. Tá. Um outro problema agora é... Bom, antes do PWM, vamos continuar em GPIO e pegar essa tecla aqui agora.
Essa tecla, se você olhar aqui no diagrama, ela está no GPIO 67, que é o P8.8, tá? Só que aqui tem uma particularidade, eu preciso do PUAP interno. Então eu vou usar um comando que é o config pin, para configurar um pino. Vou colocar aqui P8.8, consultei aqui no diagrama, ó, P8.8 é a primeira tecla. E eu vou colocar aqui, ó, em mais. Mas como que eu iria saber isso? Bom, o config pin já é um comando mais alto nível, então você coloca um menos help aqui, ele é da BeagleBone, tá? Só vem na BeagleBone isso aqui, na verdade. E tem toda a documentação aqui, ó. GPIO, né? Configura para GPIO e mantém a direção e o valor que estava antes. Configura como entrada, configura como saída. Ó, configura como GPIO, coloca a direção para saída e já joga 1, isso aqui já vai escrever 1 lá no pino, isso aqui faz a mesma coisa, já escreve 0, e no caso de entrada, você ainda consegue colocar in mais ou high PD, tá vendo? Então você tem resistor de pull up e de pull down, se quiser, certo? Aqui eu vou usar pull up, então bem tranquilamente eu vou colocar aqui, ó, config pin P8.8 in mais. Beleza, configurou o meu GPIO 67 como uma entrada com PUAP interno. Se eu tentar ver o valor dele agora, deu 1. Eu vou apertar a tecla e a gente vai ver o valor de novo, enquanto eu estou com a tecla pressionada aqui, ó. Apertei, tampei tudo no processo. Deixa eu ver se eu consigo passar o dedo aqui. O problema é que aí eu fico longe do teclado. Travou o vídeo? Ixi, travou o vídeo porque caiu a USB aqui. Vou ter que voltar. Fechar isso aqui então. Vamos ver se ainda tenho acesso ou se caiu mesmo. Tudo. Vocês estão me ouvindo então, né? Sim. Tá, então aqui é porque é um problema de mau contato no hub USB. Que pena. Achei que ele era excelente, talvez o cabo também, hein? Ancoragem, colocar aqui via USB. Já já a gente retoma. A tecla não foi muito prático, não, o jeito que está montado aqui. Mas vocês confiam em mim, né? Eu apertei lá e foi para 0. Foi só isso que eu queria mostrar. Voltamos aqui. Deixa eu tentar assim, ó. Ó. Então vou apertar. Tem que clicar aqui. Cheguei lá, 0, tirei 1. Joia. Então vocês já viram o GPIO. Como entrada é tranquilo. O PUAP interno que tem esse trabalho a mais, que aí não adianta, ó, se eu ver aqui o arquivo direction, não é in mais, não adianta escrever in mais no direction, tá? Aí você tem que passar por essa estrutura do config pin mesmo. Agora a gente vai ver PWM e conversão AD, tá? Podia até já misturar os dois. Só que, a primeira coisa, eu vou rodar um programa que vai precisar executar isso aqui, ó, tá? Então, vou colocar aqui aula 0309, por exemplo. Finge que eu queira, toda vez que ligar a BeagleBone, eu vou rodar um programa que vai precisar mexer com esses LEDs, com essas teclas. Então, ele vai precisar configurar isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar via SFTP a BeagleBone. Para ficar mais prático de trabalhar, ó, aí eu venho aqui em Home, Debian, estou aqui. Ó, se eu clicar aqui, na verdade, já cai aqui. Estou aqui na pasta da aula, certo? Gente, o SFTP é o FTP over SSH. Ele usa o SSH para ter acesso à pasta. No caso do Linux aqui, ó, já é nativo. No caso do Windows, você instala aquele programa WinSCP, né? E aí por lá você consegue ou o PUTTY para fazer o shell, né, o SSH, e o WinSCP para transferência de arquivos. Eu vou criar um arquivo Python aqui e vai chamar exemplo.py. Pronto. Aliás, agora é um bom momento de perguntar se pode ser em Python ou vocês querem que faça em C? Em Python, como a linguagem é mais alto nível, dá tempo de fazer mais coisa, fica mais prático. Mas vocês que sabem. Talvez dá tempo até de fazer um pouco de cada. A gente começa em Python só para agilizar a aula e lá no final faça um pouquinho em C também. O que vocês acham? Eu acho que pode ser.
Acho que pode ser em Python, porque aí dá para fazer mais devagar, a gente entende melhor a base, pelo menos. Tá. Qualquer coisa, semana que vem ainda tem espaço para mais aula, dá para fazer em C, mas a da semana que vem que seria muito bacana fazer em Python, se eu conseguir fazer o que eu estou pensando, tá? Bom, pessoal, o que que eu vou fazer aqui então? Eu vou importar dentro do Python a biblioteca OS, e essa biblioteca OS é muito legal porque dentro dela tem o os.system, e aqui eu consigo executar um comando, que nem esses que eu estou executando direto aqui na BeagleBone. Então, esse comando aqui, ó, configurar o POAP interno da porta P8.8, eu posso fazer assim, tá? Muito prático, né? Config pin, e eu vou aproveitar e vou fazer isso para as outras aqui, ó, só para a P8.10 e a P8.12, tá? P8.10 e a P8.12. Então reparem que assim que eu rodar esse programa, ele já vai configurar as coisas também. O que eu quero destacar é que você não precisa configurar por aqui. Eu gosto de começar por aqui para vocês irem explorando os arquivos e tal, mas na hora de fazer uma aplicação na BeagleBone, o seu programa já pode configurar quase tudo. Tem umas coisas que você ainda precisa de permissão de administrador, infelizmente. Mas aqui, ó, se eu rodar esse... Aí aqui tem uns detalhes, né? Se você colocar a primeira linha assim, ó, isso aqui é padrão do Linux, toda vez que começa com esse shebang, tá? Que é o hashtag exclamação, ele entende que aqui vai vir um interpretador que deve ser usado para executar esse arquivo. Tá. Se você for rodar agora aqui dentro da BeagleBone, se você for rodar o arquivo assim, não vai fazer diferença. Ó, ele vai configurar todo mundo e pronto. Agora, se você, usando aquele sistema de permissões que eu comentei na aula passada, dá permissão para execução, ó, é o X de execute, aí você pode rodar esse arquivo que nem você rodaria um binário, um executável do Linux, né? Ponto barra. Aí nesse caso, o kernel, quando receber isso aqui, ver o cerquilha exclamação, ele vai entender que não é um arquivo ELF, né? Um executável, e vai interpretar ele, né? Olha lá, ó, dá na mesma. Então, a partir de agora, eu posso, inclusive, ir editando aqui, salvando e rodando aqui, ó. Ou então, se vocês quiserem, eu posso colocar um terminal aqui embaixo e no mesmo ambiente já usar para editar aqui e roda por aqui, ó. Não tem problema, ó. Tô aqui. Edita, salva, roda. Edita, salva, roda. O ambiente de desenvolvimento é maravilhoso, muito mais rápido que Arduino, ESP, não precisa, ainda mais se for em Python, que não precisa compilar. E se for compilar também é coisa de 1 segundo, né? Muito mais rápido que fazer aquele flash na memória, né? No caso do Arduino e do ESP, então acabou. Aí, gente, Tioli, e oi, você não consegue usar um define para esses pinos? Por exemplo, o pin P8.8 é o pin LED, o consigo, P8.10. consigo. Vamos colocar assim, ó, pin tecla 1, por exemplo, ou pinos das teclas, né? Pin teclas, né? Aí a tecla 0 vai ser o P8.8, a tecla 1 vai ser P8.10, nossa senhora, e a tecla 2 vai ser P8.12. Aí aqui eu coloco um for pin tecla in pin teclas. Deixa eu só ver qual versão do Python 3 que eu estou usando aqui para não ensinar coisa errada para vocês. 3.5, já existiu o F? Eu acho que não existia. A igual a 10, F de A. Existe isso aqui? Não existe. Tá, não tem problema. No jeito um pouquinho mais antigo, a gente faria o seguinte. Aqui você coloca pin e aqui você põe ponto .format pin igual a pin tecla. Aí onde ele achar esse placeholder pin, ele vai substituir por pin tecla. E pin tecla está dentro desse for aqui, ó. É um for que itera na lista, então vai valer primeiro P8.8, depois P8.10, depois P8.12. Mas é importante destacar, gente, que na realidade essa pinagem desse jeito a gente só usa no config pin. Na hora de mexer com GPIO mesmo, é 66, 67, é essa outra nomenclatura aqui, tá? Se você quiser colocar as duas, pode também. A gente pode fazer uma lista de tuplas, né? Ou que tal colocar pin teclas, que aí é pino mesmo, né? E o outro vai ser GPIO teclas. Aí aqui a gente coloca que são as teclas 67, 68 e 44. 67, 68 e 44. Pronto. Bom, agora a gente tem a opção de
explorar o PWM pelo shell aqui, ó. E aí depois eu faço um programa envolvendo o AD e o PWM, que envolve ler e escrever arquivo do mesmo jeito, então não tem muita vantagem colocar aqui para quando apertar a tecla acender LED. Vamos fazer um negócio um pouco mais chique, que ele ajusta o brilho daquele LED amarelo de acordo com o potenciômetro. Eu tinha feito até uma animação mais cedo, depois se for o caso a gente retoma aqui. Vou chamar isso de exemplo 1 e vou parar por aqui. Agora a gente vai mexer com... Opa, nossa senhora. Agora a gente vai mexer com PWM, tá? E esse vai ser o nosso exemplo 2. Primeiro, vamos pelo shell aqui, ó. Bom, eu vou na pasta /sys. O AD, gente, é o mais fácil que tem. O AD, inclusive, eu vou colocar em um comando só. Você vai numa pasta bem feia, a pasta é feia, tudo bem. /sys, /barramentos, /iio, /devices, aí vem esse device aqui que, olha só, o nome da pasta tem 2 pontos, então ele teve que colocar um escape aqui, ó, mas não fui eu que digitei, eu tô dando tab, tá? E aí coloco mais uma barra, olha só que interessante, tá vendo esses arquivos aqui, ó? Tensão 0, tensão 1, tensão 2, são os canais do nosso AD, aqui o potenciômetro está ligado nos canais 3 e 5. Então vamos brincar um pouco com eles. Como é um joystick, eu vou ter que fazer um esquema aqui, peraí. Ó, in voltage 5. Vamos ver qual que é a tensão 5. Tá dando 2096. Eu vou andar com ele para cá, ó. Opa, aqui então, 4091 para cima, 3, tá vendo? Ó, de 3 até 4091. Ó, vou mexendo aqui, ó, só para vocês irem vendo, ó, os valores intermediários. E no outro eixo, vamos ver os limites. Aí já é a entrada 3, eu acho que eu coloquei, ó. Aqui está no mínimo, e agora eu vou jogar para o máximo. Certo? Então, acabou. Né? O PWM é um pouquinho mais complicado. E ele a gente ainda tem que conviver com um bug do Debian 9. Parece que até resolveram no 10, mas eu ainda não tive tempo de colocar para valer o 10 tudo funcionando. Aí, gente, primeira coisa, você tem que colocar um ls-lh, que ele vai mostrar, isso aqui tá desse azul diferente porque é um link simbólico, tá? Na verdade, só um ls-l já dá certo aqui. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Quando você fizer, aumentar muito, na verdade, olha lá. Quando você fizer o ls-l, vai aparecer que esse cara é um link simbólico para uma pasta bem mais feia, /sys, /devices, /platform, /ocp. Aí aqui vem um endereço de memória, aqui vem um código e aqui vem outro endereço de memória. Esse endereço aqui, o primeiro que aparece, é do módulo PWM como um todo, vamos dizer assim. E esse aqui esse aqui é um subsistema, né? E aqui é como se fosse o canal, mas enfim, esses que não tem ECAP, ou seja, esse e esse, cada um deles ainda tem 2 canais, tá? Você não tem acesso a todos os chips, tá? E aí, para saber qual pino, né, eu estou usando esse e esse, como que eu faço para descobrir qual que é qual? Você tem que consultar lá no manual, isso aí deixa eu até pegar aqui, ó. Acho que é nessa V2 aqui. Bom, não lembro qual. Não, acho que é a outra. Eu fiz uma tabela aqui na aula teórica, tá? Não foram todos que assistiram, mas tem aqui os endereços, tá vendo? Para ficar mais fácil. Então eu já vou adiantar que hoje a gente vai usar o PWM chip 6 e os 2 canais, A e B. Tem uma particularidade, quando você entra na pasta de um chip, ó, vou usar o chip 6, tá? Não tem nada aqui, tá? E aí você exporta, você joga 0 para o arquivo export, aqui talvez já precise de permissão de root, vamos ver. Não custa nada dar um ls-l, ó, até que aqui eu tenho permissão, porque eu sou do grupo PWM. Então eu vou colocar echo 0 export. Isso aqui na programação seria abrir esse arquivo e escrever 0 nele, e só. Quando eu faço isso, aparece uma pasta aqui PWM0. Agora eu vou fazer a mesma coisa e vou exportar o canal 1, que é o canal B, que no caso é o LED amarelo. Apareceu aqui PWM1. Dentro do mesmo chip, os 2 canais precisam ter o mesmo período. O Duty Cycle é independente, claro, mas o período tem que ser o mesmo. Então eu vou chegar aqui no PWM0, né, e vou escrever... Opa, agora eu já posso... voltar aqui na tela dividida. Uai, eu fechei a imagem lá?
Ah, não, tá aqui. Xi. Eu fechei a câmera, pô. Não, ela Nem tá vi. pequena. Ah, ela tá minúscula, né? Nossa, verdade. Aqui ela, ó. Pronto. Melhorou, né? Vamos deixar aqui. Então eu vou jogar no período 80.000 nanosegundos. No exemplo que eu fiz na aula teórica, gente, eu até abusei aqui. Eu coloquei 20.000 nanosegundos. Dá 50 kHz o PWM. Não tem problema não. Se quiser, vamos lá. Vamos colocar 20.000 nanosegundos então. Opa, eco 20.000, redirecione isso para período. Tá. Aqui tem um problema, deu permissão negada. Vamos entender por quê. Esses arquivos estão todos com permissão de administrador. Infelizmente, eu preciso ser administrador para resolver isso. Eu preciso colocar aqui, ó, chon. Aí eu posso colocar, eu acho que eu até posso manter o dono administrador, mas tem que estar no grupo PWM, porque eu acho que o Debian faz parte do grupo PWM. Vamos conferir. Coloca a senha. Isso aqui, infelizmente, você teria que fazer antes. Não adianta tentar configurar isso no seu script, que você até pode jogar esse comando desse jeito, né? Colocar lá a pasta, claro, certinha aqui, né? Aqui eu pus asterisco que eu já estou na pasta. Mas ele ia ter que parar para perguntar a senha na hora de configurar. Agora vamos ver se eu já tenho permissão. Então, echo 20.000, período. Ainda deu permissão negada, então não tem jeito. Sudo chon debian pwm todos. Agora foi. Então eu sou o dono do arquivo, agora eu escrevo nele. Pronto. Período 20.000. Aqui, a princípio, o PWM está desligado e o Duty Cycle está 0 também. Vamos ligar ele já. Então, echo 1 enable. Da mesma forma que a gente acendia os LEDs, entendeu? Escreve 1 lá no arquivo. Agora está ligado. Só que o Duty Cycle está 0. É o coisa aqui, ó. Agora vamos escrever 10.000 no Duty Cycle. Ups. Eu estou no PWM 0. Desculpa, gente, é o branco. E o branco, para variar, eu não testei. Vamos no PWM1. Foi mal. Eco 20.000. Deve ter algum probleminha lá de pino, sei lá. Aí aquele mesmo problema, né? Sudo chon debian tanto faz, PWM, todos. Beleza, tem permissão? Tem. Vamos escrever 20.000 no período. Vamos escrever 1 no enable. A polaridade é normal. E vamos escrever agora 10.000 no Duty Cycle. Ah! Faltou um detalhe aqui, ó. Precisa do config pin. Não adianta fazer isso se você não der o config pin. Aí deixa eu ver os pinos que são aqui. É o P8.13 e o P8.19. P8.13 PWM. Pronto. Pronto, nada. Eu sumi aqui agora que vocês viram acender. E o P8.19, não é? Acho que não é mau contato coisa nenhuma, hein? Ah lá, ó, nossa senhora. Bom, o branco, você vê que... O branco, eu acho que eu coloquei um resistor menor. Não lembro. Bom, eu vou jogar 1000 no Duty Cycle do branco. O branco eu acho que é o que eu joguei lá no canal 0, tá? Então, echo 1000 Duty Cycle. Diminuiu um pouco, mas ainda tá forte pra caramba. Vamos pôr 500. Diminuiu mais. 200. Vocês viram, pelo menos, assim? Porque agora já foi meia hora de aula praticamente, e eu já mostrei via shell, né, sem programar, como mexer com GPIO, PWM, não sei o que e tal. Agora, o tempo que sobrar eu posso usar para fazer uns programas, né? Por exemplo, mudando aqui, ó, o PWM de acordo com o potenciômetro, estou fazendo uma animação, acende, apaga, enfim. A aula de hoje é mais para isso, né? Mais básica. E aí, sexta que vem, eu vou tentar colocar a BeagleBone para controlar um robô. E aqui, dentro da BeagleBone, gente, eu tô na internet, eu posso instalar coisa, eu posso receber coisa via MQTT, as possibilidades são infinitas, mas hoje eu vou focar em escrever nos arquivos certos aqui, tá? Alguma dúvida? O que vocês acham? Vamos para a programação? Vamos. O que a gente pode fazer? Mapear o potenciômetro num brilho, por exemplo? No brilho desse branco aí? Pode, né? Vai ser o Aquela, nosso... Oi? aquela que tem aquela
Aquela reta com angulação, né? Fazer aquele mapeamento. É, é. Na verdade, a gente vai pegar um número entre 0 e 4.095 e mapear ele para um número entre 0 e 20.000, que foi o que eu coloquei lá na razão cíclica do PWM, tá? Como é que Na você chama razão essa cíclica. tabela mesmo? Ué, eu costumo falar só mapear, mas é uma reta, né? É uma relação. É uma equação de reta mesmo. Fx é igual a x mais b. Na verdade, no nosso caso, como começa do zero, o b já é zero. Então é uma f de x igual a x. Por quê? Eu já falei de um jeito diferente? É, eu Lembro até não. escrevi no relatório, eu vou procurar aqui de novo, porque eu achei legal. Tá, beleza. Mas o map, que nem tem o map do Arduino, o nome mapear é bem interessante para esse propósito, tá? Bom, vamos pegar então aqui, gente. Isso aqui era outra coisa que eu estava fazendo, mas agora vai ficar mais interessante fazer com o potenciômetro também, quer ver? Vou fazer tudo de uma vez. Então, o que que eu preciso fazer? Ah, e só um detalhe, tá? Aqui dentro do Python eu tenho thread. Se eu quiser executar 5 programas em paralelo, pode. Um que fica piscando, um que mexe, um que... Entendeu? Além disso, eu estou dentro do Linux aqui da BeagleBone, eu posso agendar um monte de tarefa, posso colocar um monte de processo em execução, posso abrir 10 shell, cada shell coloca umas tarefas em background, agendo outras, então a BeagleBone tem dessa também, né? Você pode lançar a aplicação via, é, como é que fala? Via browser também, ou agora eu quero que você roda aquele programa. Então, mas vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou usar bastante a biblioteca OS do Python, porque ela tem, quer ver, gente? Ela tem o tal do os.path.join, e aí o que, que eu posso fazer? Eu posso concatenar pastas, tipo assim, ó, subpasta, arquivo.txt. Ele já se vira e junta tudo, ele tem um cuidado, se aqui sobrar uma barra, ele não põe duas, entenderam? Ele tem um cuidado também de, se for Windows ou Linux, ele muda. Como aqui é tudo Linux hoje, eu não estou muito preocupado. Tem também esse aqui, ó, Expand User, que aí se eu colocar aqui um tio, no meu caso vai dar barra home barra Leandro. Agora no Windows já daria C2 barra users barra Leandro, né? Eu tenho o sys também, se alguém quiser descobrir se é Linux ou não, aí dentro tem o platform, mas esse de ficar concatenando pasta aqui é muito bacana para a gente, tá? Então, a primeira coisa, vamos criar aqui a função para ler o AD, e eu vou provocar vocês chamando ela de analog read, que tal? Você passa aqui o canal, fica bem legal, né? Então, como que a analog read vai fazer? Primeiro eu vou colocar assim, ó, analog base dir, o diretório base das minhas entradas analógicas. Eu vou pegar daqui, ó, sys bus IIO device 0, pronto. Uai, tá, dá um ls aqui, isso, beleza. Leandro, Esse aqui é o, oi, pode falar. lookup table. Lookup table, tá. Lookup table não é bem isso não, sabe? Não seria bem isso não, né? Mas é Porque uma quando você planilha, faz um né? mapeamento, você faz uma conta. Isso. Quando você faz um lookup table, é que por algum motivo aquela conta não vale a pena fazer. Por exemplo, um micro que é muito vagabundo, um micro de 8 bits, custa fazer uma raiz quadrada, tal, poxa vida. Imagina você ficar calculando o seno em tempo real para gerar um sinal, né? Ficaria Uhum. muito lento. Então, ao invés disso, o que que você pode fazer? Ah, mas ele tem uma memória lá com 200 bytes, por exemplo. Você joga lá. Se você quiser um seno com uma precisão de 1 byte, você põe 200 valores uniformemente espaçados, né, de 0 a 360, né? Então vai dar 1,8 grau cada um, mas aí você constrói a função seno por meio de uma tabela. Aí toda vez que ele quiser saber, ao invés dele gastar tempo calculando o seno, ele só consulta a tabela. É uma tabela Sim. de consulta, lookup table. Muito bom. É um termo Uhum. importante. Eu não sei quando que eu falei isso, mas que bom que Algumas você vezes. notou que isso é importante. Tá aqui o analog base dir, tá? E o analog read, primeira coisa é chegar no caminho completo do arquivo. Então vou usar os.path.join. Aqui reparem que eu tirei aquela barra, porque aqui não vai ser especial. Eu acho que não, pelo menos. Aqui eu coloco a analog base dir. E aqui agora, gente, eu vou colocar o nome do arquivo
que é in voltage tal raw. Agora, esse voltage tal, eu tenho que passar aqui. Como vocês todos programaram em C, eu posso usar o %d, que aí eu tenho uma espécie de printf aqui, ó, com esse operador %, ou eu posso colocar aqui channel e colocar um ponto, ou ch, né, para ficar mais curto, e usar um ponto format, ch igual a channel. Nesse caso, eu acho que o %d fica mais elegante. Aqui eu acho que é mais uma questão estética, tá? Tá, então aqui eu cheguei no arquivo. Agora eu só quero ler ele, né, e retornar. Então, with open path as file descriptor. Essa cláusula with, pessoal, provavelmente vocês fariam lá do C assim, né? Arquivo é igual a open path. Aí, arquivo.read, né? Aí converte para string, enfim, tal, né? E depois você colocaria um arquivo.close. Tá, se aqui entre o open e o close você fizer um monte de coisa e alguma dessas coisas falharem, dependendo do sistema operacional, se for Windows, né, então, o arquivo pode, em algumas circunstâncias, permanecer aberto. Isso é um problema. Então, a cláusula with, ela é um pouco mais forte, que ela abre o arquivo e ela se vira para fechar, mesmo se der erro. Tá? É como se fosse algo assim, ó. Você abre, né? Você abre, aí depois você coloca um try, aí você tenta fazer alguma coisa, e aí no finally, ou seja, dando ou não dando erro, você fecha. Para não ficar escrevendo isso toda hora, você usa a cláusula with. É mais idiomático, né? Programadores em Python preferem usar o with para abrir arquivo. Então, abri aqui o arquivo, como eu não falei nada, está implícito que é o modo leitura, e agora eu vou simplesmente retornar o que está lá como uma string. Não estou preocupado com a tensão aqui, tá? Aliás, eu vou colocar... no Arduino também é assim, você não recebe a tensão, você recebe o valor bruto, raw, né? Aqui já dá para a gente testar algumas coisas, ó. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar analog read, né, canal 5, é o que eu usei, olha que legal. Vou colocar um print aqui, ó. E como eu estou programando em Python, esse programa vai fazer isso, vai mostrar e vai sair. Mas, outra coisa que eu posso fazer é isso aqui, quer ver? Eu posso acessar por aqui, né? Venho aqui na nossa aula. Aí eu abro o Python, certo? From exemplo 2, import tudo. Agora eu tenho o analog read aqui, ó, built-in, porque eu importei tudo. Eu posso chamar aqui, ó, convenientemente, 2094 apareceu um /n, hein? Ó, na verdade aqui eu dei bobeira, eu queria pôr um int. E agora que eu salvei não adianta, já que eu já importei, eu ia ter que sair, importar de novo, né? Opa, cadê o negócio? Tá aqui. Analog read 5, 2097. Legal. Eu posso fazer também o seguinte, ó, while true, print analog read 5. Tá, aí esse programinha agora, qual que é a diferença? Ele vai ficar imprimindo loucamente o... Vou colocar do jeito mais profissional aqui, ó. Python 3, aí eu dou um chmod, exemplo 2, e rodo ele por aqui, ó. Olha lá, ele está imprimindo loucamente o valor de potenciômetro. Agora seria interessante eu colocar o vídeo junto. Tá? Ó, então vou girar para cá. Não é esse eixo, é aqui, ó. 4092 e aqui 0. Não chega nos extremos, mas enfim. Ó, certo? Tá. Dá um Ctrl C para sair. Ctrl C no console não é copiar. Por isso que a gente tinha o Shift Insert, né? Ctrl Ins, enfim. Então ler é tranquilo. Não sei se vocês perceberam, em coisa de minutos, né, a gente criou uma função chamada analog read de propósito, só para dar uma provocada, mas o que ela faz? Ela lê um arquivo. Na BeagleBound você precisa saber ler e escrever o arquivo certo, na hora certa, depois de configurado, enfim. Né? Agora vamos fazer o PWM. Tá? E eu até vou fazer um analog write, mas no caso do PWM, primeiro que essa noção de canal a gente que vai definir, né? E aqui, deixa eu colocar um PES aqui, já a gente faz. Tem que configurar primeiro, né? Dar o config pin, tal. Então, a gente faria assim, quer ver? Ó? Primeiro vamos colocar aqui, ó, o PWM base dir.
Esse é mais fácil, /sys, /class, /pwm. Tá. E agora eu vou colocar aqui pwm channels, os canais, né? E os pinos também, tá? Eu preciso dos pinos. Os pinos são... Podia fechar algumas coisas aqui para me ajudar. Tem uma coisa aberta aqui. Os pinos são o P8.13 e o P8.19. Então vamos lá. Opa, peraí, gente. Já esqueci de colocar aqui assim. E os canais, aliás, pode ser DIRs. Os diretórios do PWM serão esses aqui, ó, PWM chip 6 /PWM 0 e PWM chip 6 /PWM 1, tá? Só para... Eu posso criar uma função chamada setup, né, para fazer isso. Ou PWM setup. Não vou colocar assim. Nossa, sacanagem, hein? Aqui eu estou no Python, gente. Eu vou fazer o analog read assim, ó. Vou seguir a convenção do Python. Estou fora. Deixa assim. Melhor. PWM setup. O que que o PWM setup vai fazer? Primeiro, ele vai usar aquele mesmo for que a gente fez. Tá aqui, ó. Tá deletado, não sei porquê. Acho que mudou de pasta, sei lá. For pin PWM in PWM pins. Deixa PWM pin aqui para ficar melhor. PWM pin. E aqui eu vou colocar PWM. Vocês viram que isso é importante, senão não funciona. Tá. Agora, próxima coisa que bom, tem que configurar o período, né? Ficaria mais fácil, na verdade, imitar aquele LED control do ESP32, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Além dos pinos, agora eu vou for dir in, não, dir não, for pwm dir in pwm dirs, para cada diretório, o que a gente vai fazer? Na realidade, pessoal, aqui eu preciso, para ter acesso a essas pastas, eu preciso ativar elas, tá? Então, eu precisaria ir lá no chip, exportar 0 e depois 1. Bom, tem aquela parte que ia precisar do root também, né? Podemos fazer ela por aqui também, não tem tanto problema assim. Eu acho que eu vou ter que colocar assim, ó, pwm chip. PWM chip 6, tá? E aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui um os.path.join, vai pegar o base dir, já vai concatenar aqui com o chip dir, né? Eu estou usando um chip só, então no meu exemplo eu vou considerar isso, tá? O analog aqui ficou genérico, ele serve para qualquer exemplo. Esse do PWM vai servir só para esse caso que eu estou usando exatamente esses dois canais, tá? Fazer genérico demais. O objetivo de hoje não é fazer uma biblioteca, né, gente? É mostrar para vocês como que funciona. E aqui vai ser o tal do PWM1. Tá. No setup, outra coisa que eu vou fazer aqui é jogar lá no chip, né? Então, aliás, eu poderia chamar isso aqui de chipdir. Ó, já colocar o base dir aqui. Então, aqui esse cara já vai cair o diretório completo e aqui eu tiro, ó, deixo só o chipdir. Acho que aí ficou meio underline demais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever no arquivo export 2 vezes, tá? Escrever um número ou uma string no arquivo é uma operação que a gente vai fazer bastante. Então aqui eu vou criar uma função writeFile, por exemplo, que você passa o arquivo, o conteúdo, né? Ele abre o arquivo no modo escrita, né? E escreve o conteúdo já convertendo para string, porque eu sei que essas coisas tudo vira ASCII lá dentro da Bigobone, não é binário. Então, se for string, converter para string não faz mal no Python, tá? Se for número, ele já vai converter, olha que beleza. Então, isso aqui vai ser muito prático, né, para a gente. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. writeFile, a gente vai escrever qual arquivo? Esse arquivo aqui, ó, quer ver, ó?
export file é os.path.join. Vamos lá no diretório do chip e lá dentro tem um arquivo chamado export. Pois eu vou escrever no arquivo export o conteúdo 0, pode ser até o número 0, e depois vou escrever 1, que eu quero ativar os dois canais. Aqui eu já ativei os dois canais. Em seguida, infelizmente eu vou precisar fazer isso aqui, quer ver? Ó? For i in range 2, para esses dois canais que eu ativei, tá? os.system. Será que eu consigo fazer o sudo por aqui? Eu acho que sim. Não estou lembrado de ter feito isso antes, mas tudo bem. Sudo chon debian pwm, tá? -R para afetar pastas e subpastas. E aí quem que eu vou mexer? Eu vou mexer aqui, ó, lá naquelas pastas que por padrão vem com permissão só para administrador. Então eu estou dando permissão para o usuário. Então reparem, o que a função pwm setup faz? Usa o config pin para mapear esses pinos aqui para esses canais, porque tem até outro diagrama por aqui, ó, que mostra outras possibilidades. Cadê ele, hein? Aqui, tá vendo? O canal 2 ele poderia ficar aqui, ó, nos pinos 45 e 46. Então o config pin é importante por causa disso. Depois ele vai ir lá no diretório do chip, que é /sys, /class, /pwm, /pwm chip 6. Lá dentro ele vai escrever no arquivo export. Ele vai escrever 0 e depois ele vai escrever 1. Ao fazer isso, a expectativa é que ele crie essas subpastas pwm0 e pwm1, que nem a gente fez lá no shell. E aí eu estou mudando a permissão delas aqui para usuário comum, tá? Eu já vou chamar o pwm setup bem aqui, ó, para a gente testar. Vamos ver como é que ficou. A velocidade está boa, gente? Talvez eu vou ter que acelerar um pouco, mas a parte difícil eu acho que já foi, viu? Device or resource busy. É porque eu já exportei, tá? Eu teria que tirar ele, eu teria que escrever 0 e 1 no unexport primeiro. Bom, isso aqui eu acho que eu posso comentar por hoje, não tem problema. Esse aqui eu vou deixar para... Vou colocar assim, ó. Já foi feito, né? A BeagleBone tem dessa. Se você já exportou, você tem que dar o unexport antes de conseguir exportar de novo. Vamos rodar de novo. Olha lá, ele pede a senha, configura e depois ele vai rodar o programa normal. Só que toda vez ele vai pedir a senha aqui. Como eu já fiz isso também, né? Isso aqui já está para Debian. Você até poderia fazer um script quando liga BeagleBone para configurar, dar todas as permissões e depois o seu programa já pegar um negócio mais assim, previamente configurado, vamos dizer assim. Agora, depois que eu tenho o pwm setup, a gente vai fazer o pwm set period, né? O período, quero mexer no período. Então, vou receber o canal e o período. E vai ficar fácil demais isso aqui, porque o period file name vai ser igual ao pwm dirs indice channel, né? pwm dirs, que são aqueles diretórios que vai até o diretório final que tem os arquivos com período, Dutch Cycle e companhia. Qual que eu quero? Eu quero 0 ou 1. Eu quero que o cara passou. O cara passou aqui nessa variável channel, canal. Eu vou aqui colocar period e vou escrever esse arquivo com a função auxiliar que a gente já criou, o período que ele me passou aqui como argumento também, né? Mas duas funções muito parecidas aqui, ó, o setDutch, vai passar o Dutch, o arquivo chama Dutch Cycle. Vou colocar só file name aqui, tá? Fica mais genérico. Dutch Cycle. E eu vou fazer mais uma aqui, pwm run, mais duas. O run e o stop, tá? O run, ele vai escrever... Aqui eu poderia também configurar polaridade, mas ele não está trabalhando com polaridade invertida, né? Ele vai escrever no arquivo enable, ele vai escrever 1. Aí passa a valer o pwm. E o stop vai escrever 0. Pronto. Então temos aqui uma mini biblioteca para pwm e analog. Agora ficou muito fácil, né? Mas você vê, por isso que eu falo, qualquer linguagem de programação dá certo. Até tem uma biblioteca, tá? From Adafruit, ponto, não sei o quê.
mas aqui eu quis focar no arquivo mesmo para vocês verem por dentro como é que é, assim, por dentro, né, pelo sistema operacional e como que isso é conveniente. Foi relativamente simples colocar o nosso analog read. O analog write é o set Dutch, né? Pode ser um. Eu posso fazer assim, quer ver? Ó? Olha que bacana do Python também. Analog write é igual a set pwm set Dutch. É a mesma coisa. Joguei nessa variável essa função. Então, quando eu chamar aqui, dá na mesma. Vai configurar o PWM, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente entra num loop infinito, vai pegar o valor lá do potenciômetro, né? Analog read, canal 5. Esse aqui é um número de 0 a 4095, certo? Eu quero, a partir dele, chegar num número de 0 a 20.000. Ué, então esse fx igual a x é fácil demais. 20.000 dividido por 4095 deu isso aqui, ó, 4,88, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, PWM setup, depois eu vou colocar a PWM set period do canal 0, 20.000. Canal 1 também 20.000 e não ia ter como ser diferente nesses pinos que eu usei. Depois eu vou colocar, o Dutch eu vou ficar mexendo toda hora, né? Eu vou colocar o PWM Run para os dois aqui, para já ativar. PWM Run. Um detalhe, se o PWM já está ativo, você não pode sair mexendo no período quando ele está ativo. O Dutch você mexe à vontade, o período não, você tem que dar um stop antes. Então eu vou parar os dois aqui, tá? Ó. For i in range 2, pare o iésimo PWM, configure o período do iésimo PWM para 20.000 e depois rode o iésimo PWM. Pronto, ficou um pouco mais enxuto aqui, né? Isso aqui é como se fosse a nossa função setup lá do Arduino. Aqui agora o corpo desse while seria o nosso loop. Ele vai ler o potenciômetro e agora ele vai definir o novo Dutch Cycle, né? Que vai ser raw vezes 20.000 dividido por 4.095, tá? Esse 20.000, se você quiser colocar como uma constante também pode, né? PWM period, 20.000. E aí eu venho para cá, troco aqui, né? Aqui eu vou converter para int, ó, o resultado disso, certo? E vou atribuir isso para o nosso PWM set Dutch. Pronto. Eu até posso colocar aqui um time.sleep, né, import time, mas nesse caso eu vou deixar o pau quebrar mesmo. Vou deixar na maior velocidade que ele conseguir. Alguma dúvida? Depois, aqui, ó. Você fez essa biblioteca, né? Detalhe que você não faz biblioteca toda vez, né? Eu posso usar isso aqui tudo aula que vem, se eu quiser. Posso colocar num arquivo pwm.py, todas essas funções de PWM, né? Para o robô eu fazia de um jeito que eu lia de um XML a definição dos pinos, Dutch Cycle mínimo e máximo, né? E ele já se virava. Então, quando você ia ligar o robô, os servomotores, ele garantia os limites do servo mesmo, que já ia ter, e da montagem. A garra, o servo vai de meio a 2,5 milissegundos, o Dutch Cycle, mas a garra não pega esse range todo. Então, eu já coloquei. Nossa senhora, o que tem de pernilonga aqui, vocês não têm noção. Tá difícil. Então já colocava tudo isso o software controlando, muito tranquilo, muito fácil de mexer, é tudo questão de saber quais arquivos manipular e tal. Olha lá o programa que simples que ficou, né? Vamos executar ele? Não sei se está funcionando, pode ter um erro ainda, mas vamos lá ver. Exemplo 2, né? Já coloquei uma coisa nele. Ó, faltou no set Dutch o Dutch. Na verdade, faltou o canal, eu passei só o Dutch, né? Eu vou usar o canal 0, o Dutch, e no canal 1 eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o complemento, vou fazer o contrário. Até poderia pegar outra entrada analógica também, mas enfim. Então quando um estiver no máximo, o outro vai estar no mínimo, entenderam? Vamos ver como é que isso ficou? Dutch cycle is not defined. Vamos ver aqui. O problema de linguagem interpretada é esse. É muito bacana de explorando e tal, mas write Dutch cycle. Deixa eu pegar aqui. Dutch cycle. Aqui é Dutch só. Pronto. Mas ainda é mais rápido que lidar com
coisas tão mais... Ó, tá no talo aqui, porque esse branco é forte demais, né? Ficou o branco e o coisa. É aqui, na verdade, ó. Aqui tem um detalhe, ó. De propósito, o que que eu vou fazer? Eu não vou mapear de zero o canal 0, ó. Eu não vou colocar ele de 0 a 20 mil, porque esse branco aqui tá forte demais. Engraçado que, pelo que eu li, era para ser o contrário. Mas vocês estão vendo aqui, né, gente? Ó, eu mexo aqui e controlo o brilho do LED pelo potenciômetro. Deixa eu só dar um Ctrl C aqui, ó. E olha que interessante, esse ciclo, esse ambiente de desenvolvimento aqui, eu digito no meu computador, mas ele já está lá na pasta remota, via SFTP. Tá? E aí eu só rodo por aqui, poderia rodar por aqui também, né? Aliás, vamos rodar por aqui, ó, bem mais prático. Bom, o canal 0, que é o laranja, não, o canal 0, deixa eu ver aqui, o canal 0 é o branco, aqui que está o problema, tá? Para o canal 0, eu vou colocar metade no máximo, tá? Do Dutch aqui, ó. Vou converter para inteiro e pronto, né? Ou então, se vocês quiserem, poxa vida, eu estou falando com um monte de engenheiro de automação, para dividir por 2 é melhor fazer assim, ó. Ele já fica inteiro, é bem mais rápido que multiplicar e tal, né? Vamos lá. Nesse caso não faz diferença não, mas... Bom. Ó, você vê que mesmo multiplicando por meio, ainda está forte pra caramba, viu? Eu vou deslocar mais bits aqui. Eu vou deslocar 2 bits. Então dividiu por 4. Vou maximizar aqui também, que eu vou colocar para rodar por aqui mesmo. Não precisa ter o coisa lá do lado. Salvou? Salvou. Vamos lá. Melhorou, né? Não, gente, peraí. O canal 0 é o laranja. Tá vendo? Parece que é o laranja que tá... Opa, não, é que eu tô mexendo no coisa errada aqui. Tá certo, ó. Um no mínimo, outro no máximo. Certo? Vamos dividir mais? Porque eu quero o range inteiro do potenciômetro, né? E eu quero aproveitar essa conta aqui para fazer o laranja, que é o mais normal. Então, engraçado, pelo que eu li, o branco era para ser bem mais forte, bem mais fraco que o laranja, tá? Olha lá, que legal. Olha o máximo do branco e o máximo do laranja. Agora eles estão até mais ou menos equilibrados, né? Pelo menos assim, olhando para cá. Ah, é. Na verdade, gente, o que está acontecendo? A câmera tá enganando vocês, viu? No ao vivo aqui, o branco nesse talo aqui não tá tão forte assim, não. Entendeu? É às vezes a forma que essa câmera do celular percebe o branco. Você vê que mesmo dividindo por 8, né, ele ainda tá forte pra caramba. Certo? Ó, Beleza. tá bom, né? Gostaram? Legal. Dá pra fazer muita coisa com isso aí, né? Porque Nossa senhora. no Você tem um computador, né? PWM de... Você vê, ele é até de 16 bits, mas você especifica já em nanosegundos. Então, pôs lá o período de 20 mil nanosegundos, você tem 20 mil opções para colocar lá. 20 mil e uma porque o zero também conta, né? É um computador, então você instala programa, dá para abrir com interface gráfica aqui, ó, no SSH, se eu colocar SSH-X, eu abro ele com suporte à interface gráfica. Dá para rodar um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí vamos às desvantagens então, senão estou fazendo uma propaganda enganosa. Por exemplo, um timer para controlar um negócio com precisão de microsegundos e tal, como você está passando pelo sistema operacional, né? Você não tem essa garantia que seu programa vai cair lá para execução, porque o computador está fazendo um monte de coisa em paralelo. Mas a BeagleBone vem com 2 microcontroladores adicionais, que são chamados PRUs, de 32 bits, que tem timers. Então você pode, se for para ativar um pino, uma piada em memória, você pode delegar isso aos outros microcontroladores. São 3 processadores aqui dentro, viu, gente? Eu não vou arriscar falar que são esses 3, que não é isso, não é bem isso que acontece, não. Acho que o principal deve ser esse aqui, ó. Tem que ler lá, viu? Não sei não. E os 2 micros que eu estou falando, fica dentro dele. Não são 2 CI separados aqui, não. Já vem no processador principal. É esse aqui mesmo, ó, AM335, dá para ver por aqui, pela imagem. É aqui.
da Texas Instruments. É um ARM violentíssimo e esse tanto de entrada analógica, né, saídas PWM, é coisa que você não tem fácil na Raspberry. A Raspberry é mais famosa, mas para esse tipo de aplicação, da automação, robótica, eu acho a BeagleBone mais adequada. Certo? Vou encerrar compartilhamento de tela. Alguém tem alguma dúvida? Tá, aí só para ficar claro, né? Essa aula não é uma prática, é na verdade uma aula de laboratório de BeagleBone para vocês já irem familiarizando. A prática mesmo da BeagleBone a gente faz semana que vem. Então essa aula não precisa de relatório. É mais para vocês conhecerem esse outro jeito de mexer com sistemas microprocessados, tá? Porque aqui continua sendo um sistema microprocessado. Ok? Posso encerrar a gravação? Por mim, pode. Tranquilo, né, pessoal? Então, boa noite, bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Igualmente, Leandro. Obrigado. Falou, obrigado. Boa noite, né? Boa noite, Rafael. Valeu.